Olá, pessoal. Janaína Queradia, do Inloco, transmitindo informações e compartilhando experiências. E hoje nós estamos aqui para um extra. Na realidade, era a live da semana passada, não que ela esteja atrasada, porque essa temática é uma temática muito importante, que está na coluna do Paraná Portal também, né? Na data de ontem nós publicamos. E a tamanha importância da temática que nós resolvemos trazer hoje, mesmo em uma situação excepcional de horário, de data, e nós estamos aqui com a minha amiga Débora de Castro da Rocha, com meu amigo Claudinei Gomes Daniel, nosso famoso Ney. Não é mesmo, Débora? Fala um pouquinho para nós. É verdade, minha amiga. Muito obrigada mais uma vez, né, pela possibilidade da gente estar aqui, né, excepcionalmente mais um dia durante a semana, o que para a gente é sempre uma alegria, né? Já tínhamos tentado semana passada, mas daí não deu, né? Essa semana também já havíamos tentado ontem, mas também não deu certo. Mas felizmente hoje estamos aqui para tratar um pouquinho, né, desse assunto que é bem importante, até também para prestigiar aqui o nosso querido Ney, né, que participa aqui do artigo e também ajudou aí, fez a construção, né, Ney, desse estudo, que possibilita também, dentro desse nosso projeto de levar conhecimento aí para todo o país, disseminando aqui essas questões todas de uma forma muito mais prática, muito mais aberta, né, muito mais voltada ao que efetivamente acontece no dia a dia, né, sair um pouco daquele juridiquês todo e tentar adaptar um pouco ali ao caso concreto, aquela situação específica, que é o papel aqui do Inloco também, né. Muito legal, sabe, Débora, estar aqui com vocês. Não importa o dia, não importa o momento, mas importa que nós façamos acontecer, né? Esse papel principal do Inloco, que é transmitir informações e compartilhar experiências. E Ney, conta para nós, é uma temática bem diferente, né? E aqui nós estamos esperando, na realidade, desculpa, eu quebrei o protocolo, né? Débora, mais um pouquinho da tua fala aqui, ou você já vai passar para o Ney? Porque daí são vocês que vão comandando, tá? Não, vamos lá então. Eu vou fazer aquele introito inicial, então, para falar, né, do assunto. Aí depois o Ney vai descendo aí as especificidades, né, do assunto também, para poder pontuar de forma mais específica algumas questões, né, e até mesmo trazer exemplos, se for o caso aí dentro da construção que ele vier a fazer, né. Bom, então quando a gente fala, né, dessa situação hoje, né, nós vamos tratar então do tal build to switch, né, que é aí, todo mundo já caiu no gosto do povo, né, todo mundo meio que já ouviu falar, já se deparou com alguma situação parecida, que nada mais é do que um contrato no qual será feito um investimento para servir o locatário, né? Só que, claro, ele não está distrito unicamente ao investimento, por exemplo, do locador, né? Pode haver casos em que o locatário também acabe fazendo algum investimento, até, inclusive, nós temos jurisprudência pontuando este aspecto. Mas o que é relevante para nós aqui, para este caso, é sobre a atipicidade desse contrato. Muitos doutrinadores ainda divergem quanto a esse ponto. Eu, particularmente, muito embora existam disposições constantes na lei do inquilinato, né, a gente não pode categorizá-lo, né, como um simples contrato de locação, porque estão embutidas aí neste contrato muitas obrigações, por isso que ele tem um cunho muito mais obrigacional até do que quando a gente pega um contrato de locação, né? O contrato de locação, ali o locador vai disponibilizar o seu imóvel, né? Normalmente até a gente vai ter aquelas questões que envolvem a perda aí do direito de retenção, né, impossibilidade de retenção sobre benfeitorias, enfim, e neste caso especificamente já não temos essa característica, né, nós vamos validar e vamos tratar esse contrato de uma maneira diferenciada. E claro que vale a pena também trazer aqui que esse contrato ele veio aí para dentro desse avanço que ocorreu no próprio mercado imobiliário, dessa necessidade que se tinha então de ter um imóvel que estivesse disponível e em condições de receber
determinado estabelecimento, por exemplo, né, que estivesse adaptado àquele estabelecimento. E o legal também desse contrato é que é o seguinte, o investidor, via de regra, né, que vai fazer ali aquela construção, ele vai se remunerar ao longo do tempo, então ele acaba fazendo aquele incremento para naquele imóvel, né, e de alguma maneira ali dentro do transcurso daquele contrato, ele vai se remunerar com o pagamento daqueles aluguéis. Então, isso é muito interessante. Mas, claro que quando você, por exemplo, está tratando de uma questão, como a gente falou aqui, da possibilidade do locatário eventualmente também fazer algum aporte financeiro, algum investimento, nós vamos tratar de forma bastante diferenciada lá uma possibilidade eventual de rescisão de contrato. Como eu disse para vocês aqui antes, num contrato de locação regido ali pela lei do inquilinato, você vai encarar ele, por exemplo, como uma impossibilidade de restituição ou mesmo aí com a impossibilidade de retenção daquelas benfeitorias. Então, agora, neste caso, por exemplo, quando fala do contrato que está nessa modalidade build to suit, que é do investimento, ainda que haja, por exemplo, um inadimplemento daquele locatário, daqueles valores pactuados mensalmente, se ele fez um investimento ali, nada mais óbvio que ele tem o direito de se remunerar, ou enfim, de receber, ou mesmo de reter aquilo que investiu. Então, essa é a grande diferença nessa modalidade de contrato, que é bastante interessante, né? E, claro, como a gente disse, é um modelo de contrato que ele se dispõe justamente a apresentar aquele imóvel, e aquele imóvel deve estar apto a servir aquele locatário, né? Porque ele tem que ter características específicas, né? Mas claro que por isso que eu falo, a gente vai estar tratando de um contrato que não necessariamente vai se amoldar dentro da lei do inquilinato. Pela tipicidade dele, nós vamos poder regular todas as questões, até pelo próprio Código Civil, né, e, enfim, legislações que se amoldem às características desse contrato, e não necessariamente vai ficar vinculado lá à lei do inquilinato. Por isso que é bom a gente trazer, porque muito embora todo mundo conheça como contrato de locação, build to suit, o que já remete à lei do inquilinato, a gente tem que saber que ele tem uma característica muito específica, né? E materialmente falando, ele acaba se destacando então de um mero contrato de locação, ainda que, claro, tudo que vai ser pago nessa remuneração aí pelo empreendimento, pela construção, vai ser encarada como aí uma locação, um valor de locação mensal. Mas é bacana entender, né, que tudo isso veio justamente aí dentro de uma perspectiva diferenciada, trazendo essa inovação, né, desde 2012, até com o próprio advento da lei que regula especificamente, né, esse contrato, esse build to suit, justamente para trazer essa novidade, trazer um novo cenário no qual se possibilite, então, esse investimento. Claro que aí todos podem até pensar, nossa, mas será que vale a pena, de repente, o investidor, né, fazer um aporte, né, nesse sentido, para poder servir uma outra pessoa? Claro que vale, né, porque você acaba fazendo esse investimento e dilui ali no valor daquelas locações. Então, ou seja, você investe, vai ter um imóvel totalmente diferenciado, que tenha características específicas, para você depois ainda se remunerar de acordo aí com o teu investimento. Então, é bastante atrativo, é interessante, né? Então, a gente consegue trabalhar uma modalidade diferenciada de contrato dentro da sua especificidade. Então, vale a pena observar, né? E não precisam, assim, às vezes as pessoas ficam meio receosas, né? Olha, eu falo, mas será que é seguro? Não teria nenhum risco, né, de fazer um contrato assim? Não, porque ele se consolidou efetivamente aqui dentro do nosso ordenamento jurídico, né? Plenamente concebido, plenamente válido, legislação que ampara, né, e que inclusive trouxe algumas disposições para dentro da lei do inquilinato, como eu disse anteriormente, né, mas vale a pena sempre a gente saber, conhecer um pouco mais, né, dessas novas modalidades, para que a gente também possa saber, né, como a gente sempre fala aqui, um pouquinho mais dos nossos direitos, as nossas obrigações, e também aí sempre
conhecendo mais do direito imobiliário, que é tão próximo de todos nós, como eu sempre falo aqui, quem não mora, quem não aluga, quem de alguma maneira não se relaciona com o direito imobiliário no seu dia a dia. Por isso que vale a pena sempre se debruçar sobre esses assuntos que são novos, não tão novos assim, mas que nos remetem sempre a novas possibilidades. Você que é investidor, de repente também tem aí essa possibilidade diante de si, de poder colocar o seu imóvel aí nessa modalidade do Build to Suit, oferecendo assim a determinados locatários que precisem de um imóvel com determinadas características. Então, sempre vale a pena explorar todas essas questões, né? E claro, é feito ali por prazo determinado, até porque também todos têm que se resguardar em relação àquilo que está sendo investido, em especial o locador, né? Ele tem um prazo, ele faz o investimento, então ele tem que naturalmente acabar se resguardando. E vejam que é uma questão interessante desse contrato, vale a pena salientar, que o locador não pode pedir aí a devolução, ou seja, a desocupação desse imóvel antes do prazo. Então, é bem interessante por isso, diferente do contrato de locação, por exemplo, né? Então, olha como a gente tem especificidades no que diz respeito, mas claro que tudo isso se sustenta no fato de que esse locador vai ter que se remunerar, ele investiu naquele imóvel, então ele precisa receber aí os valores, né, etc. E claro que se eventualmente não vier a receber, se acontecer qualquer situação nesse sentido, ele também vai ter o direito aí de ser indenizado, né, devidamente indenizado, de acordo com o que assegura a jurisprudência pátria. Então, são várias questões, minha amiga, que se fosse para a gente falar aqui, né, teriam que ser tecidas inúmeras considerações a respeito, né, mas, assim, inicialmente, até para conseguir introduzir o assunto, creio que sejam essas as minhas ponderações, até para eu poder passar também a bola para o Ney um pouquinho, né? Muito legal, hein? Inovações, sempre aqueles detalhes dos contratos, das negociações importantes que a Débora e toda a sua equipe acaba compartilhando conosco. E sempre, claro, colocando em sintonia os dois lados, né? Aquele que está alugando, aquele que vai alocar, quais são os direitos e responsabilidades de cada um. Muito legal, Débora. Ney, qual que é a tua consideração com relação a essa situação? Bom, primeiramente agradeço. Olá a todos, né? E agradeço novamente aí a participação no Inloco, que tem o objetivo aí de levar, transmitir e compartilhar as informações, né? Dando a continuidade da palavra da nossa ilustríssima professora Débora, bem, como o nosso tema trata-se de contrato originário norte-americano, por sua vez, né, este contrato atípico aqui no Brasil, que veio regulamentado aí pela primeira vez no direito positivado nacional, pela Lei 12.704 de 2012, e já também citado anteriormente, né, em nosso artigo, e bem como pela Lei, né, 13.190 de 2015, que desta forma, além dos contratos privados, também podemos até colocar, né, discutir a questão também que previu a referida modalidade na contratação para a administração pública. Bom, nos Estados Unidos da América, a GSA, que é a General Service Administration, que organiza, que tem cuja função de gerir os negócios imobiliários do governo no país, né, tem firmado os contratos, né, o Build to Suit, que é a construção para servir, por meio do qual o governo, né, adquire a propriedade, né, do terreno, das edificações, por uma ocupação contratual, semelhante ao leasing, com prazos longos, aí, de 20, 30 anos de duração. Por hora, a administração pública, né, no Brasil, possui duas questões de suma importância que podem gerar grandes controvérsias com problemas, né, desse tipo de modalidade. Uma delas é a prerrogativa unilateral, né, como, por exemplo, aí o inadimplemento dos contratos, né, e também a questão aí que, caso o contrato também já tenha se extrapolado, o tempo de uso, e se há necessidade de licitação ou não. Mas, como uma das orientações do Tribunal de Contas, né, dessa contratação de Build to Suit, que deve manter
que deve haver a demonstração que se trata de uma modalidade mais vantajosa para o interesse público, né? Isso é uma ponderação na administração pública. Entretanto, né, a referida modalidade da contratação surgiu na iniciativa privada, como já dito, né, pela nossa professora, onde podemos ponderar com o princípio da disponibilidade dos interesses privados, né? Embora as obrigações do locador dessa modalidade, que são de administrar o imóvel ou disponibilizar o imóvel de sua propriedade, elaborar o projeto de obra, né? Edificar a construção nos termos de instruções fixadas pelo locatário, conceder ao locatário, pelo prazo pactuado, o uso do imóvel construído para a finalidade a que será destinada, né? E já que também estamos tratando dessa modalidade contratual no direito imobiliário, da qual a modalidade do Build-to-Suit, que é uma formação, que é uma forma de locação imobiliária, onde o imóvel é construído especificamente para as necessidades do futuro locatário, né? Podemos até aí pincelar a baila, né, trazendo nesta live de hoje uma outra modalidade ligada ao tema de hoje, né, que é o sale leaseback, que trata da transação imobiliária, que torna o ativo mobilizado das organizações, ou seja, do investidor, né, da qual retorna o recurso financeiro, que é o princípio dessas modalidades, né, para a própria companhia, ou seja, para a própria incorporação, né, que é quando uma empresa proprietária de um imóvel, ela vende para o investidor e esse mesmo investidor, né, aluga para o antigo proprietário. Lembrando, tá, que essas modalidades envolvem as formas contratuais, tanto no direito imobiliário quanto no direito empresarial, né? Uma vez que o Build-to-Suit ele engloba as empresas, né? As pessoas jurídicas, né? E de uma certa forma é necessário que haja um assessoramento, né, jurídico para esses instrumentos contratuais, que podem ser complexos para as empresas, ou seja, entre as partes, né, da qual o ordenamento jurídico, né, do nosso país incumbe de organizar através das leis e também, claro, da nossa Constituição Federal, para a homologação dessas modalidades contratuais, né? E que não podemos deixar de informar que há casos julgados nessas modalidades, uma vez que podem ocorrer, né, os conflitos entre as partes, mesmo sendo pessoas jurídicas, há a importância de um assessoramento para evitar, assim, esses litígios, né? Então, a importância, o objetivo do Build-to-Suit na questão é trazer o retorno, né, para as empresas e para os investidores, né, que, na verdade, são essas as considerações, né, que nós gostaríamos aí de tratar na live de hoje, né? Até nós viemos aí a agradecer aí também aos nossos participantes, né, nesta live. Muito legal, eu fico ouvindo vocês dois falando a respeito, né, dessa temática que envolve questões imobiliárias e urbanísticas. Nossa, quantos detalhezinhos, né, que fazem a diferença, como é bom ter pessoas experientes na área que possam nos dar essas informações, até mesmo antes de se pensar em assim proceder, né? Porque a gente vai a cada semana aqui dentro da série enriquecendo as pessoas com essas informações, né? Tomando por base todas essas circunstâncias, então realmente é muito bacana, é muito legal, e cada vez mais eu vejo a importância dessa série. Eu tenho que agradecer a Débora, a equipe inteira, hoje aqui o Claudinei, o nosso querido Ney, né, e sempre a gente percebe a evolução de estudos dentro dessa área, muito bacana, muito legal mesmo. Estão de parabéns mais uma vez e meus eternos agradecimentos, né? E o Ney, sempre tem aquele grande finale, tem hoje aí, Ney?
eu posso trazer aqui, né, até coloquei aqui em especial sobre até o nosso tema, né, até como trouxe aqui uma mensagem até das Sociedades Poetas Mortos, né, que é um clássico. Uau! Né? Como dizia lá o Robin McLaren Williams, né, a medicina, lei, negócio, engenharia, né, são ocupações nobres para manter a vida. Mas a poesia, a beleza, o romance, o amor, são razões para ficar vivo. Assim dizia ele, né, como pensador. Muito bom, muito legal. Parabéns, Ney, parabéns, Débora. Eu já estava com saudades, né, desses momentos tão legais aqui de Em Loco, porque toda semana é alguém diferente que a Débora acaba trazendo. E o Ney já é da casa, né? Então, o Ney até eu já sei que no finalzinho ele sempre quer finalizar com chave de ouro. Quero agradecer imensamente todos que nos acompanham agora no ao vivo, aqueles que depois vão assistir também, porque eu sei que há pessoas, inclusive, além dos noticiários, além, né, daquilo que entende como de sua preferência para assistir, já está colocando em loco ali também, e não perde uma live nossa aqui, isso é muito legal. Um beijo muito bem grande, pessoal. Encontramos a galerinha aqui dessa série tão preciosa na próxima segunda-feira. Um beijo a todos. Até mais. Beijo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.